ao longo desses anos como DL, o tempo que eu passei como DL, em alguns aspectos a gente precisa fazer gestão de pessoas. Então, o soft skill de lidar com pessoas é muito importante. Você conseguir entender que às vezes algo não está saindo da melhor forma, não é por um aspecto puramente técnico, ele pode ser por um aspecto pessoal de alguém do squad. Então o DL também tem esse papel que se entrelaça um pouco com o do Scrum Master também, de compreender muito bem como funciona o seu squad, né, que é formado por pessoas. O Dudu falou um negócio aí que na hora me deu clique, que eu até anotei, que é uma coisa que eu sempre achei muito importante para o DL. Não acho que o DL, por exemplo, tem que ser o melhor frontman ou o melhor backman lá do squad, mas ele tem que ter uma base muito sólida de desenvolvimento. Acho que uma pessoa, para exercer bem esse papel, que aqui na DTI, a Fernandinha concluiu aí dizendo que a gente fala aqui como sendo um papel imprescindível, eu acho que se ele tiver uma boa base de desenvolvimento, ele vai conseguir ter esse papel de integrador. Eu, por exemplo, nunca fui, nos squads que eu participei, nunca fui o melhor desenvolvedor, especialmente se a gente falasse de front-end, que nunca foi minha praia. Eu sempre tive pessoas comigo no time que eram os ases nesse assunto, mas mesmo eles tinham dúvida. E por alguma razão, eu consegui ajudar uma pessoa que era mais capacitada tecnicamente que eu a resolver um problema. Porque, para mim, o DL ele tem que ser uma pessoa com visão holística, para possibilitar o time concentrar. Então, quando a gente tem uma visão mais holística, uma visão do todo, que engloba tudo que tem de técnico no produto que a gente está construindo, mais a visão usuário, mais a visão cliente, eu acho que o Lucas comentou aí, né, que a gente, o DL precisa de ter extrair do cliente certas informações, isso eu acho que empodera essa figura de fazer uma pesquisa direcionada, de navegar bem, igual o Dudu falou, numa estrutura para trazer ajuda e resolver o problema, ainda que não seja ele próprio codificando. Então, duas coisas que eu gostaria de dizer que eu acho que o DL tem, né? É uma visão holística da situação e uma boa base, uma base sólida de desenvolvimento. E visão holística é essa que eu acho tão importante, que eu sinto falta em alguns squads quando eu vejo que a figura do DL ainda não está bem estabelecida, que é o DL ele ser uma pessoa que consiga responder com facilidade praticamente tudo que está acontecendo no squad. Né? Assim, qual foi a última vez que foi feita uma publicação XPTO? Pergunta o DevOps. O DL, de onde eu venho, ele sabe responder isso. Ele sabe responder de forma macro as funcionalidades, o que talvez venha pela frente, o que faz sentido, o que não faz, com uma interseção um pouquinho aí com o papel do PO, né, que é quem tem que fazer a projeção de um produto. Então, eu encerraria também dizendo assim, o DL ele é um cara que, via de regra, na maior parte das vezes, tem as respostas sobre o que está acontecendo no squad. Ele tem essa visão holística e tem que ter, né, para permitir ao time concentrar nas histórias, concentrar no desenvolvimento. E o que eu fazia muito enquanto eu era DL, tendo essa visão holística, era tentar dar ao time o senso de propósito que eu acho que é importante. De mesmo que um desenvolvedor vá concentrar numa história, o DL, tendo a visão holística do produto, ele consegue dizer para aquele desenvolvedor que vai desenvolver uma história A, ou B, ou C, o que aquilo ali significa num todo e o porquê que aquilo ali vai mudar a vida de quem está recebendo aquele produto. E isso traz propósito, a gente sabe que é um impulsionador para um time de desenvolvimento de alta performance, né? Então eu acho que isso aí também está no portfólio do DL. Só um ganchinho que o Felipão falou aqui rapidinho, sobre, às vezes eu ajudei pessoas menos capacitadas do que eu em algum propósito. Cara, de novo, sobre comunicação... Mais capacitados, desculpa. Nunca subestime o poder da comunicação e de pedir ajuda, cara. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu parei na hora de tomar um café e expliquei um problema para minha mãe, que não tem o mínimo background técnico, e só, sabe, a escutativa, a questão de fazer alguma pergunta e de fazer pensar de outra maneira, você explicar o próprio problema, você consegue solução para isso, sabe? Eu perdi as contas, então assim, comuniquem, peçam ajuda, troquem ideia, não interessa o nível técnico da pessoa, sabe? Esse aí é o famoso duck debugging. É isso aí, Dudu. Eu ia falar assim, alguma vez vocês já ouviram a pessoa que te pediu ajuda simplesmente depois de umas 2 ou 3 perguntas que você faz, a pessoa sozinha resolveu o problema, olhar para você e falava assim, eu só precisava de um abraço. É tipo isso, eu conheço como duck debugging, você botar aquele patinho do lado da sua tela, aquele patinho de brinquedo e você só conversa com ele, explica os negócios e resolve tudo, sabe? Ou às vezes só de você escutar a pessoa já resolveu sem nem se questionar nada, né? Exatamente. Mas respondendo esse questionamento do porquê que talvez na DTI o papel do DL seja tão imprescindível e talvez em outras empresas não, eu acredito fortemente porque tem a ver com o fato da gente ser prestadora de serviço. Tem a ver com na hora da gente oferecer os nossos serviços da DTI para os clientes,
talvez ser mais difícil em alguns lugares, a gente vendeu o papel do PO, o papel do Scrum Master. E o papel do Dev Team, do desenvolvedor líder, alguém que vai guiar o time no desenvolvimento, seja um pouco mais fácil. Pelo menos é a minha percepção. Por exemplo, tem alguns clientes que eu já atuei que do lado dele já tinha um PO, já tinha um SM, que talvez não tivesse uma organização e uma estruturação tão correta do papel, mas que por já ter lá, o que a gente fazia daqui ia ter, beleza, vamos ter um Dev Team bacana, vamos ter um DL para puxar à frente, e aí fica meio que isso, o DL ele acaba virando, faz tudo, a pessoa que é PO fica meio que Scrum Master, desenvolvedor, coach do time, motivador, enfim. A DTI é uma empresa formadora de pessoas, a DTI acredita muito em formar pessoas novas, não apenas ter um time lá só de pessoas já seniores, que já sabem tudo, entre aspas, ali. Que o papel de DL acaba sendo importante por ser essa referência. Entra um estagiário no time, ele não tem uma referência para alguém para ele perguntar, alguém para ele ficar tirando dúvidas diretamente. Ele entra ali com horas reservadas para isso, com o tempo de dedicação para isso, para poder formar um profissional. Eu acho que, tipo assim, se a gente quer ter sempre uma estrutura mais horizontal, né, de forma que a gente consiga usar realmente uma disponibilização em rede, né, de todo o nosso conhecimento, de todas as pessoas, é importante, igual você falou, Lucas, de quem entra, sabe, olha, cara, se você tiver algum problema, se tiver alguma coisa, você pode procurar esse cara aqui, que esse cara aqui vai ser o cara que vai te ajudar, sabe? Você dá esse pontapé inicial para as pessoas já criar um primeiro porto seguro, onde ela pode se desenvolver, aprender, e a partir dessa pessoa, ela ir conhecendo outras dentro da rede, né, que o DL, o desenvolvedor líder, vai começar a direcionar essa pessoa, e ela já vai saber que essa outra pessoa aqui pode resolver esse outro assunto. O DL já consegue ensinar esse cara de que esse cara consegue crescer sozinho com as próprias pernas para esse tipo de problema, sabe? Uma provocação é que o melhor squad que eu já atuei era onde o DL ele não era muito utilizado, porque o time já era tão autônomo, já estava tão em sincronia, já tinha tanta autonomia para tomar as decisões em conjunto e se autogerenciar, que isso não era necessário. E aí eu acho que volta muito para a raiz, por exemplo, dos papéis do Scrum, de ser algo bem, que nem o Dudu falou, horizontal, né? Não ter esse papel de um que se destaca, todo mundo já está ali bem avançado, e é o cenário ideal. Nem sempre vai ser a situação de cada time em determinado momento. Tem uma provocação. Ô, Matheus, perdoa te cortar, assim, mas aqui a Bruna colocou um negócio aí pra mim que foi muito legal, assim. O time mais bacana que ela participou é um que o DL não era necessário mais. Para mim, isso aí é o atingimento do nirvana de um squad. Quando a liderança se torna desnecessária, primeiro, porque ela foi uma excelente liderança, realmente conseguiu conduzir o time para uma homogeneidade. E uma vez que o time atingiu essa situação, onde não tem mais uma posição de destaque, eu acho que realmente o time atingiu a alta performance. Eu já participei de alguns squads dessa forma, e o curioso, eu queria que a própria Bruna, né, que falou que participou desse squad, me falasse o que aconteceu quando vocês perceberam que chegaram aí, porque no caso dos squads que eu participei, sendo eu DL ou não, mas quando a gente percebeu que a gente estava nesse nirvana, a gente ainda gostava de rodar entre as pessoas do squad, ainda que tivesse totalmente homogêneo, é quase como se fosse abraçadeira, literal. Olha só, nesse jogo aqui, você vai ficar com a abraçadeira. Mas por que disso, Filipão? Justamente por uma coisa que eu comentei antes. Algumas coisas é melhor que sejam concentradas em alguém. Algumas interfaces, algumas questões que são naturais do dia a dia, eu vou chamá-las aqui de trocas de contexto. É quem que a gente vai dizer que vai absorver a maior parte da troca de contexto nesse jogo aqui, nesse sprint, ou nesse mês, ou nesse trimestre. Esse era o DL, ainda que não fosse mais uma questão heterogênea, ainda que não fosse mais uma questão de necessidade de treinamento, de alavancagem do time, mas era alguém que teria a prerrogativa de suportar um pouco mais de troca de contexto, para o resto do time continuar performando no seu máximo potencial. O que aconteceu lá nesse squad que você disse aí que participou e que atingiu esse nirvana? Olha, não é nem pra bajular não, mas até o DL que tava nessa situação tá aqui nesse podcast participando. Mas enfim, eu acho que era tão descentralizado essa questão da liderança e coisas como puxar rito, validação de código, todas essas coisas, todo mundo estava tão bem capacitado para fazer que a gente tinha rodízios semanais de alguns papéis, assim, de algumas, vamos dizer, tarefas do DL. Que não necessariamente hoje eu vejo que são tarefas do DL, é do time, sabe? Só que quando o time está muito imaturo, quem puxa normalmente é o DL.
Então eu via que o DL ele conseguia puxar muito coisas mais capciosas, talvez com um cliente que eram já mais sigilosas e que eram visão bem de longo prazo também, enquanto ele blindava a gente para que pelo menos o de curto e médio prazo a gente tivesse uma visibilidade, a gente tivesse uma sensação de dono do squad, do produto, enfim, esse tipo de coisa que a gente acabou fazendo e foi realmente uma sensação de atingir o nirvana dos squads. Bacana demais. Matheus, eu te cortei, perdão aí. Inclusive, o Matheus era o DL do squad da Bruna. Puxa aí, Matheus, pra nós. Eu pensei em falar ou não, mas enfim. O Matheus já ia chegar e falar, eu estava lá, eu era o DL. Não, mas assim, é porque esse assunto do DL eu acho interessante, até a gente pensar assim, por que pra gente na DTS isso é tão forte, outras empresas nem tanto? E pegando um pouquinho de tudo que vocês falaram, assim, a nossa estrutura de crescimento, a nossa forma de atender os clientes, ela está muito, muito ligada ao crescimento dos times, a ter novos times se formando. Então, a formação de pessoas é muito importante. Então, a gente já tem, além de todas as coisas que vocês já falaram, essa característica de, não, é super importante que eu tenha ali alguém dentro do time, alguém com uma visão técnica, alguém que consiga direcionar e passar um pouco de maturidade, de experiência para as pessoas que estão começando, tanto da parte técnica de como resolver problema, como correr atrás de uma solução que talvez não esteja tão clara, assim como algumas questões de fit cultural com a empresa, como é que a gente roda as nossas operações, quais são as ferramentas que a gente tem que são mais importantes para a garantia da qualidade do nosso trabalho. Quando a gente vai para algumas outras empresas, e eu acho que a literatura, em geral, quando a gente vai ler, ela está muito falando desses outros times, que são times que estão lidando com produtos. Então, a empresa tem um produto dela e o time está cuidando desse produto, e a visão muda um pouco, assim. Começa a se tornar mais interessante para a empresa ter times com muita senioridade, com alta capacidade. E aí, por isso que eu acho que, nesse caso, fala-se tanto que o time não precisa de uma liderança, que o Scrum Master vai ser essa única referência para lidar com os problemas. E eu ficava muito questionando isso, por que a literatura fala tão pouco de ter um líder, né, um desenvolvedor dentro do time, um desenvolvedor líder dentro do time de desenvolvimento, mas mesmo nesse cenário, né, em que eu acho que talvez pareça menos intuitivo você ter esse papel, eu ainda vejo uma importância muito grande dessa referência. Porque, como eu falei, assim, ele não é só um cara que está formando pessoas para um crescimento da empresa. Ele também está formando pessoas para padronização, né, para qualidade de código. Às vezes, eu pegar vários desenvolvedores sêniores e colocar num time novo. Legal, pessoal super capacitado que vai desembolar muito o produto do time. Mas, ainda assim, a gente tem uma série de coisas que são da cultura da empresa ou mesmo, né, da forma de operação, padrão de código, tecnologia, a forma de organizar o nosso trabalho, né, o código que a gente está desenvolvendo, as técnicas que a gente vai utilizar, que isso precisa ser repassado. Se a gente começa realmente a deixar isso muito solto, a gente começa a ter um problema de padronização, um problema de entendimento entre o time do produto que está sendo desenvolvido. Você começa a criar silos, que é totalmente algo que a gente quer evitar, né? Tem um sistema que só aquele cara mexe, porque só ele que aprendeu a mexer. Então, ele também tem um pouco esse papel de ajudar a disseminar essa cultura, de ajudar a disseminar esses padrões de qualidade, né? Então, até mesmo alguns clientes que hoje a DTI ela tem squads atuando, mas que está ajudando esses clientes a formarem times voltados para produto, né? Mesmo esse primeiro contato, não precisa de um desenvolvedor líder no time. Depois de algum tempo, a gente percebeu que esse papel do capitão do time, né, dessa referência técnica que vai fazer uma interface com as boas práticas da empresa, é super interessante, é super necessário. E aí, a gente pode pensar que isso vai ajudar tanto ao crescimento da empresa, seja um crescimento no sentido de, nós estamos crescendo, vamos ter mais pessoas, mais times. Então, quando esse time chega no nirvana, que não precisa mais de uma referência técnica, né, de um líder dentro do time de desenvolvimento, significa, então, que você consegue pegar essas pessoas para formar novos times e formar novas lideranças e capacitar mais pessoas ainda nas boas práticas da empresa, nas boas práticas de qualidade. E ainda que seu propósito não seja crescer em quantidade de desenvolvedores, você ainda tem uma vantagem que você, pelo menos, diminui fragilidade. Se você tem um time que roda bem, né, que já não precisa mais de um DL ali, você pode trocar essas pessoas de contexto para diminuir a fragilidade dos seus produtos, a fragilidade da sua empresa. E na hora que você tiver essa troca, obviamente, você vai precisar de alguém para ajudar nessa mudança de contexto, a entender os novos produtos que esse time está lidando. E aí, de novo, a gente vê a importância dessa referência, do DL ali dentro, né? E assim, por que não um Scrum Master pode fazer isso? Aí eu acho que entra muito no skin in the game, né? O desenvolvedor está em campo, ele está jogando, ele sabe os perrengues, ele sabe as dificuldades que os desenvolvedores vão enfrentar no dia a dia. Então ele direciona mais
mais rápido, né? Ele está focado nisso, ele está focado em fazer com que o time de desenvolvimento faça bem o seu trabalho e faça isso dentro das prerrogativas de qualidade que foram estabelecidas para aquele produto, para aquele time. Eu ouço você dizer aí, cara, você me escorre até uma lágrima, que sabe, assim, do jeito que você está falando e com o nível de alinhamento que tem, assim, o que você está falando com o estilo da DTI, sabe, assim, com o que a gente prega, cara. Eu resumo, assim, o que